Senhor, nós te somos gratos por nos trazer aqui hoje com saúde. Somos gratos a Deus por ter colocado em nossos corações a disposição de buscar o Senhor. E te pedimos, Senhor, que o Senhor continue a nos fortalecer, que o Senhor continue a nos sustentar, a segurar firme em nossas mãos, ó Deus, a fim de que nós te amemos mais e mais, a fim de que nós possamos ser fiéis ao Senhor e vivermos a nova vida que o Senhor tem para nós. Quero te pedir também que o Senhor ouça cada oração que foi feita aqui. A tua palavra nos diz que o Senhor tem prazer em ouvir as orações do teu povo, que as orações do teu povo são como incenso suave em jarros de ouro na tua presença. São preciosas, são perfume agradável. Apesar de nós, ó Deus, que teu Espírito ele possa interceder na tua presença a nosso respeito, a fim de que nossas orações sejam conformadas com a tua vontade e a tua vontade seja feita na nossa vida, porque a tua vontade, como eu disse hoje, é boa, perfeita e agradável. É isso que nós queremos. Ouve cada oração, responde a Deus conforme o teu querer. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre o tema como saber se é a vontade do Senhor, né? Vamos dar uma olhadinha em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. Texto bem conhecido. Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio. Lá depois de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, estamos diante da tua palavra e nós queremos direcionamento do Senhor, queremos ouvir a tua voz, porque o nosso desejo é em todas as coisas te glorificar, em cada palavra dita, em cada decisão tomada. Queremos que o Senhor se agrade de nós, queremos trazer glória ao teu nome. Que nós possamos, ó Deus, hoje entender um pouco melhor como fazer isso, que o nosso coração seja guiado pelo Senhor, a fim de que sempre desejemos isso, fazer a tua vontade. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma dúvida frequente, né? Muitas pessoas às vezes chegam para perguntar ou comentam, né? Então, você já deve ter ouvido isso ou você mesmo já deve ter falado isso, né? O que fazer? Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que Deus quer, né? Eu não sei que decisão tomar, eu não consigo entender qual é a vontade de Deus. Então essa é uma dúvida frequente, as pessoas têm se questionado sobre isso muitas vezes. E há nos nossos dias uma busca por responder a esses questionamentos de maneira assim imediata. Nós temos cada vez mais dificuldade com a ideia de esperar, com a ideia de parar, né? Demorar. Nós queremos tudo rápido, tudo imediato. Essa é até uma das consequências da nossa própria cultura, né? Então nós vivemos num tempo onde as coisas são rápidas, são imediatas. Eu tenho acesso a bilhões de informações com um único clique no meu celular. Vou lá no pai Google, né? Pergunto para ele, ele me responde o que eu desejo saber. E nós às vezes queremos que com Deus seja da mesma forma. Queremos que Deus nos responda rápido, imediato. Eu
tenho um controle remoto nas mãos, né? Eu mudo a TV, eu não tenho paciência mais de assistir nem uma propaganda, então não assisto mais nem TV aberta, eu vou lá pro YouTube, eu vou pro streaming, eu vou para onde, porque eu não quero demorar, não quero parar, não quero esperar nada. Eu quero acesso rápido ao que eu quero, imediato. Então, agora no YouTube tem que ficar esperando aquelas propagandas chatas, eu contrato o YouTube Premium, né? Que é para não ter mais nem esse problema. Então, essa é a nossa cultura. A gente quer que com Deus seja da mesma forma. E aí o que acontece é que a gente começa a tentar encontrar uma maneira de fazer assim com Deus. Ora, se quando eu tenho uma dúvida eu vou lá na internet e eu descubro rápido a resposta para a minha dúvida, eu agora estou precisando tomar uma decisão, estou precisando fazer alguma coisa, eu quero que Deus me responda rápido. Então, a gente começa aí a entrar por algumas ideias de como Deus ele deve nos responder. Uma delas é que Deus... como é que eu sei a vontade de Deus? Já sei. Deus tem que me dar uma visão. Deus tem que me dar um sonho. Deus tem que falar comigo rápido, porque eu estou precisando tomar essa decisão. A pergunta é, Deus pode dar uma visão, um sonho para alguém? Deus pode ou não pode? Pode. Pode. Deus fez isso várias vezes nas Escrituras, Antigo e Novo Testamento, né? Ele pode fazer isso hoje em dia, também pode. Né? Deus levantou profetas, Deus levantou os apóstolos, Deus deu sonho para eles, Deus deu visões para eles. Eu confesso que eu já tive um sonho, um sonho meio estranho, que foi uma resposta de Deus na minha vida. Quem tem assim uns sonhos bem estranhos é minha sogra. A minha sogra, meu irmão, ela sonhar e o negócio dá certo. De vez em quando Deus fala com ela por meio de sonhos, né? Mas o que eu gostaria que os irmãos lembrassem é que embora Deus possa fazer isso, e embora Deus faça isso às vezes, essa não é a maneira habitual de Deus nos responder. Não é porque eu preciso de uma resposta, porque eu estou indeciso, eu preciso tomar uma decisão, que automaticamente Deus vai me dar um sonho, uma visão. Que eu vou poder, com certeza, eu tenho que tomar uma decisão para amanhã. Com certeza essa noite eu vou dormir, eu vou sonhar e Deus vai me dar um sonho, né? Eu vou botar Deus na parede, vou determinar, Senhor, me dá aquele sonho. Um problema também, muitas vezes, com sonhos, é que a gente quer, qualquer sonho que a gente tenha, principalmente em momentos assim, em que estamos aflitos, em que nós estamos ali precisando de uma resposta rápida, muitas vezes qualquer coisa que a gente sonha, a gente já quer encontrar um significado para aquilo. E isso pode ser um grande problema na nossa vida, porque às vezes não tem significado nenhum. Jeremias, a gente leu o livro de Jeremias recentemente, ele diz, olha, quando você for contar um sonho, conte como um sonho. Não vai dizer que foi uma revelação, um negócio e tal, não. Por quê? Porque pode não ter sido. Pode ser só coisa da sua cabeça. Então, conte como um sonho. Tenha cuidado. Deus pode responder assim, mas não é a maneira normal, habitual de Deus responder. Até nas Escrituras, se a gente for ver o período da história inteira em que as Escrituras elas acontecem, né, milênios, nós vamos ver que sonhos não é uma coisa que estava acontecendo toda hora, tão frequente assim. Porque às vezes a gente esquece, né, que a gente está lendo um texto bíblico, se esquece que às vezes de um versículo para o outro, de um capítulo para o outro, passaram-se anos, passaram-se décadas, passaram-se séculos. Então a gente tem que ter cuidado. Uma outra maneira que as pessoas têm buscado uma resposta rápida de Deus, saber se é da vontade de Deus ou não, é pedindo ao Senhor, Senhor, me dá um sinal. Me dá um sinal, né? E nas Escrituras a gente também encontra pessoas que pediram assim, um sinal para Deus. A gente tem lá o caso lá do Jerubaal. Quem era o Jerubaal? Gideão, né? Que depois mudou o nome para Jerubaal, porque ele quebrou lá o poste ídolo lá, né? E aí deram esse apelido para ele. Gideão também pediu, né? Ó, Senhor, se for mesmo, que amanhã amanheça molhado, né? Aí ele olhar lá. Se for, não, mas então amanhã esteja seco. Aí ele olha lá e Deus respondia, dando aquele sinal para ele. Bom, eu já encontrei pessoas dizendo assim, olha, eu queria saber se aquela pessoa era de Deus, se era para eu investir nela ou não. Aí eu pedi, Senhor,
Senhor, se for da tua vontade que eu me encontre com essa pessoa lá no supermercado, né? A pessoa vai todo dia no supermercado, né? Aí você pede logo esse sinal para Deus, ó. Ela sabe qual é a resposta, né? Então tenham cuidado com isso daí. Por quê? Porque essa também não é a maneira comum de Deus nos responder, de Deus nos dar a resposta, de Deus mostrar qual é a sua vontade na nossa vida. Tem outras pessoas que apelam ainda mais, né? Dizem, então, Senhor, eu sei que isso aqui é da vontade de Deus. Por quê? Porque na hora que eu disse, eu me arrupiei todinho. Deu logo um calafrio subindo pela espinha, menino. Cuidado, às vezes foi alguma coisa que você comeu, né? Que não fez muito bem, não bateu muito bem. Então já vi gente que, vou pedir a fulana de tal em namoro. Aí quando chega lá, as pernas se tremem todo, né? Aí a barriga, o negócio se revira. É o que é? Porque Deus está confirmando que a vontade dele é aquilo ali, né? Então cuidado. Eu não me recordo de nenhum texto bíblico onde alguém entendeu que a vontade de Deus era tal porque sentiu um arrepio, um calafrio ou alguma coisa assim. Então, tenha cuidado com isso. Outras pessoas, elas pedem uma revelação direta. Não, Deus, eu quero ouvir a voz de Deus. Deus sussurrar no meu ouvido, né? Deus falar audivelmente comigo. Aí eu sei que vai ser a voz de Deus. Deus pode fazer isso? Pode. Deus já fez isso também na palavra de Deus algumas vezes, né? Aqui a gente ouviu um testemunho recentemente, né? Do irmão que estava lá no meio do mundão e de repente lá ouviu, né? Vai para casa, né? Então Deus pode fazer isso? Pode. Mas mais uma vez, esta não é a maneira comum, normal. Se eu perguntar aqui, irmãos, quem de vocês já ouviu, audivelmente mesmo sim, ouviu a voz de Deus? Talvez aqui uma pessoa ou duas levantem a mão. Não é algo muito comum de acontecer, tá? Outras pessoas, elas se movem na busca pela vontade de Deus através de sensações do tipo assim, convicção interior ou a forte impressão. Então, rapaz, eu estou sentindo que é para eu fazer aquilo, né? Olha, na hora que eu pensei naquilo, assim, me deu uma convicção de que era realmente para fazer aquilo e tal. Mais uma vez, cuidado. Deus também fala assim, Deus também se move assim, nos dá direcionamento dessa maneira. Muitas vezes, né, Ele vai colocar um incômodo dentro de nós, para que a gente faça algo, para que a gente fale algo, para que a gente converse com alguém, ou tome uma determinada decisão, Ele vai nos inquietar nessa direção, tá? Mas às vezes pode ser só coisa da minha cabeça também. Então, eu ainda vou falar aqui mais umas duas maneiras pelas quais as pessoas têm buscado tentar discernir a vontade de Deus, mas dentro dessas aqui, tem algo que eu já mencionei que eu esqueci de contar para os irmãos, né? Mas sobre a pessoa, ela quer uma resposta rápida, então ela tem que buscar. Não, perdão, não vou antecipar não, ainda vou falar sobre isso mais na frente, tenha calma. Só dando um spoiler, né? Deixa eu ir logo para outra maneira aqui. Tem também algumas pessoas, que elas vão por outro sentido. Elas dizem assim, olha, eu vou experimentar e ver se dá certo, né? Aí se deu certo, é a vontade de Deus. Se não deu certo, aí não é a vontade de Deus. Parece aquelas profecias assim que algumas pessoas dão às vezes, né? Eis que eu te digo, meu servo, tu vai. Se não der certo, tu volta, né? Algo assim geral, genérico, né? Então tem pessoas que fazem uma espécie de test drive para saber se aquilo é da vontade de Deus ou não. E aí, como é que ela sabe se é da vontade de Deus ou não? Se deu bom resultado. Bons resultados aqui, na percepção dela, do que ela esperava colher, né? É o que a gente chama, às vezes, também, termo mais técnico, de pragmatismo. O que é o pragmatismo? É você julgar determinadas decisões, etc., com base nos resultados. Deu certo. Deu resultado. Então é bom. Então é de Deus. Não, tenha calma. Tenha calma. Por quê? Porque não é porque deu certo, entre aspas, que aquilo é
certo. Você pode botar uma empresa de fachada, lavar dinheiro e ganhar muito dinheiro. Deu certo. Mas a pergunta é certo? Então, não é por aí. Mas, só para eu dar uma ilustração aqui, um exemplo, eu ouvi de uma pessoa, de um pastor, inclusive, que estava agindo assim para, inclusive, decidir se um casamento é de Deus ou não. Olha aí. O camarada já estava no 4º casamento, o pastor. E por quê? Porque diz assim, não, eu vou casar com essa mulher aqui, aí eu vou saber se é de Deus. Olha, né? Aí, se de repente eu entender que não é de Deus, não, essa aqui não era a mulher de Deus para mim, não. Meu amigo, ela virou a mulher de Deus para você no dia que você assinou seu nome e jurou, né? Diante de testemunhas que ela era a mulher com quem você ia morrer com ela. Agora, o cara quer pecar, o cara quer desobedecer à palavra de Deus, ele fica inventando maneiras para justificar isso daí, para os outros não virem acusar ele dos seus próprios pecados, né? Então, não vai aí pelo test drive, não. Essa daqui é a pior opção de todas, né? Então, tem ainda algumas pessoas que buscam conselhos, né? Então, eu quero saber qual é a vontade de Deus. O que eu vou fazer? Eu vou buscar alguém para me aconselhar. Essa é uma decisão sábia. Nós temos visto aqui, né, estudamos recentemente o livro de Provérbios todo, e nós vimos como Provérbios nos encoraja nessa direção, de buscar bons conselheiros. Agora, tem um detalhe aí, bons conselheiros. Porque não adianta também você se aconselhar com qualquer pessoa. Provérbios vai falar sobre isso, né? O perigo de você se aconselhar com qualquer um. Você tem que se aconselhar com a pessoa certa. Uma pessoa que anda com Deus, uma pessoa que é reconhecida por conhecer a palavra de Deus, uma pessoa que vai poder realmente te dar um direcionamento, porque ela tem uma vida de testemunho de andar com Deus e tomar boas decisões. Agora você vai procurar uma pessoa que está só tropeçando, caindo, quebrando a cara, se dando mal, né? E aí essa pessoa vai ser sua conselheira? Então provavelmente ela vai te colocar no mesmo caminho que ela. Se ela não sabe ter um bom conselho nem para si mesma, imagine mesmo para você. E ainda tem alguns que até tiram sortes. E agora, qual a decisão, qual a vontade? Já sei, eu vou jogar aqui o dado aqui, o resultado que der. Vou tirar no pau ímpar, né? Se der, eu sei que realmente é a vontade de Deus ou não. Eu já falei também, um dia aqui, pregando sobre um hábito, né? Em alguns momentos a gente encontra isso nas Escrituras, o povo de Deus, ele lançando sortes, né? Por exemplo, na escolha lá de Matias para substituir Judas no colégio apostólico, eles lançam sortes. Mas eu falei também que esse lançar sortes geralmente era realizado quando as duas opções eram muito boas. Então você olhava para as duas opções, não tinha nenhum problema nas duas opções, elas atendiam aos critérios bíblicos, mas você não sabia como decidir. Aí eles lançavam sortes. Ok? Então, como buscar discernir qual é a vontade de Deus? Se é a vontade de Deus. Agora eu vou dizer aqui aquela coisa que eu ia contar lá atrás, o spoiler, né, que eu não contei. Há um tempo atrás, eu já contei, acho que isso também aqui na igreja, mas acho que muitos de vocês não estavam aqui, não ouviram ainda, eu vou repetir, né? Há um tempo atrás, quando eu casei, eu fui me mudar, né, e fui levar tudo que eu tinha, que era quase nada. Não mudou muita coisa não, né? Mas eu fui levar tudo que eu tinha lá para a casa que eu ia morar, né? Com a Aline. E aí o rapaz que foi fazer minha mudança, chegou lá o caminhão, a gente botou as coisas dentro do caminhão, e eu fui lá na carroceria com ele, e ele foi conversando, né? E ele viu que eu estava com a Bíblia na mão. Aí ele pegou e disse assim, você é crente? Eu disse, sou. Aí ele disse assim, eu também já fui. Eu disse, é mesmo? Rapaz, eu era tão crente que até em culto de senhora eu estava lá. Tudo que era culto que tinha na igreja, eu estava lá. Eu era crente demais. Aí eu disse, o que foi que aconteceu? Rapaz, mas um dia apareceu um profeta lá na igreja. Rapaz, minha esposa estava grávida. E ele chegou e disse assim, olha, Deus está me dizendo aqui que vai ser uma menina. Vai ser uma menina, não faço ultrassom,
não faça o pré-natal e tal, confie no Senhor, e vai ser uma menina e tal, não sei o quê. Beleza. Foi o que aconteceu, o tempo foi passando, ele confiou no profeta, chegou um momento que a barriga dela já estava bem grande, e tinha um médico que morava próximo a ele, e disse assim, ei, rapaz, leva a tua esposa lá no meu consultório, eu tô achando essa barriga dela estranha. Leva lá. Aí ele levou. Quando chegou lá, a criança já estava quase sufocando. Teve que fazer um parto de emergência para a criança nascer. E quando nasceu? Menino. O enxoval todo rosa. E para explicar para os parentes, e os parentes tudo fazendo hora com a cara dele, que isso foi que deixou ele com mais raiva. Né? O que aconteceu? Ele disse, se eu pegasse aquele profeta... Ele disse, mas você não foi sábio. Você não foi sábio. Quem disse que você tinha que fazer desse jeito aí? Uma pessoa chegou dizendo que Deus estava dizendo, etc e tal, mas você não olhou os princípios da palavra de Deus. Isso daí que essa pessoa está dizendo, isso é bom? Isso é prudente? É prudente fazer isso? É acertado? Você está colocando em jogo a vida da criança lá no ventre da mãe. Então você tinha que julgar. A Bíblia fala que nós devemos julgar os profetas para saber se vem de Deus. Não é simplesmente sair abraçando o que qualquer um diz por aí, não. Mas às vezes algumas pessoas estão querendo buscar a vontade de Deus. Onde? Em outra pessoa. Elencam algumas pessoas como se fossem gurus da sua vida. Então eu já vi muito isso, né? Ah, não, eu tenho que ir lá na casa da irmã Guiomar para ela me dizer o que Deus está falando. Não, porque a irmã lá, a irmã é usada e ela que vai me dizer. Essa busca da resposta rápida, né? Da resposta rápida, sem que eu tenha nenhum tipo de dificuldade no caminho para discernir qual é a vontade de Deus. Então, muito cuidado. Só o que tem por aí também são falsos profetas. A Bíblia diz que falsos mestres tem a montes, né? Que iam surgir. Pronto, já surgiu um bocado. Uma vez eu estava indo no Dragão do Mar. Aí eu estava ali, tinha subido ali, passando para aquela passarela, né? Chegou um homem assim para mim e disse assim, você é católico ou evangélico? Eu disse, sou evangélico. Ele, pai do Senhor, meu irmão. Rapaz, Deus me mostrou ali, não sei o quê. Era para me pedir dinheiro. Né? E eu olhei, eu já tinha visto o cara dentro do ônibus, fazendo coisas parecidas, eu já... Né? Se eu dissesse que era católico, o que ele ia dizer? Né? Sei lá, não sei como é que é mais o cumprimento católico, né? Você ia dizer, rapaz, Ave Maria, não sei o que, alguma coisa, né? Salve Maria, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa. Não, né? Ele ia falar alguma coisa assim. Mas enfim, então, tenhamos cuidado. Como nós podemos discernir realmente qual é a vontade de Deus, se é a vontade de Deus ou se não é? Primeiro, a gente precisa entender que nas Escrituras nós encontramos dois tipos de vontade de Deus. Duas vontades de Deus. Ixi, como é que é isso, pastor? Duas vontades. Duas vontades. O texto que nós lemos hoje, Deuteronômio, capítulo 29, ele fala exatamente isso. O que o texto diz? As coisas encobertas, elas pertencem ao Senhor. As reveladas são para nós e os nossos filhos. Qual o objetivo? Para que nós obedeçamos, né? Andamos em todas essas coisas da lei do Senhor. Aqui, nós temos dois tipos de vontade. Quais são? A vontade decretiva de Deus, essa vontade encoberta, que só pertence a Deus, que só Ele conhece, e que nós só passamos a conhecer quando ela se manifesta na história de alguma forma. Então, isso daí está encoberto, nós não sabemos. Deus, ele tem o seu plano perfeito, sábio, e que não será frustrado. Ele diz que ele é aquele que conhece o futuro desde o começo. Por quê? Porque ele decretou todas as coisas. Ele diz, a minha vontade prevalecerá. Ninguém vai poder frustrar. Eu já até perguntei isso esses dias, né? Alguém vai poder, por exemplo, impedir a segunda volta de Jesus? Não. Por quê? Deus determinou. Essa é a vontade decretiva de Deus. Ninguém vai alterar isso daí. Quando será a segunda volta de Jesus? Vai ser quando? Marque a data aí para a gente acender a fogueira para você agora mesmo.
segunda volta vai ser em 2030, né? Sei lá. Ninguém sabe. Alguns já tentaram marcar aí a data, né? Todos falharam, todos erraram. Por quê? Porque Jesus disse, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Então não tem que marcar data. Os testemunhos de Jeová marcaram data. Adventistas marcaram data, né? Quem mais? Teve um bocado. Na história da igreja, né, teve um movimento chamado montanista, que marcou uma data também. Tinha uma profetisa lá nesse movimento chamada de Priscila, que ela foi muito inteligente. Se eu fosse marcar a data, eu fazia igual a ela. Ela disse assim, olha, Jesus vai voltar 1 ano depois da minha morte. Olha como ela foi esperta. Né? Ele não voltou, mas também ninguém foi cobrar. Ela já tinha morrido, né? Então, o que acontece? Essa é a vontade decretiva de Deus, o plano dele a respeito de cada um de nós. Né? Todas as coisas estão lá dentro do seu plano e nada vai ser frustrado. Sua vontade prevalecerá. Só que essa vontade nem sempre ela é revelada para nós, nem sempre nós temos acesso a essa vontade de Deus. Agora existe uma outra vontade de Deus. Qual é a segunda vontade de Deus? A sua vontade, alguns chamam de preceptiva. Tem a ver com preceitos, tem a ver com mandamentos, ok? Então Deus não apenas decretou todas as coisas, mas Ele nos fez saber aquilo que agrada a Ele e aquilo que não agrada. Por exemplo, Ele nos deu mandamentos. Não matarás, não furtarás. Ele está dizendo para a gente o quê? Isso não me agrada. Isso me agrada. Então, a minha vontade, aquilo que me dá prazer, é isso. É que você faça isso, você não faça isso. Essa vontade preceptiva de mandamento, ela foi revelada para nós. Revelada para nós aonde? Nas Escrituras Sagradas. Essa vontade nós podemos conhecer, podemos saber aquilo que agrada e o que não agrada a Deus. E somos, na verdade, chamados a responder a essas verdades, a essa vontade de Deus, em obediência. Tá? Então a gente precisa conhecer, está disponível a nós. As coisas reveladas são para nós e os nossos filhos, para que nós obedeçamos. Então, essa vontade ela pode ser quebrada. É diferente da vontade decretiva, que não é quebrada. Né? Deus diz, não matarás, tem um bocado de gente matando. Né? Deus diz, não, que a gente não deve dar falso testemunho, tem um bocado de gente mentindo. Ok? Então, essa vontade, ela é conhecida, ela é quebrada ou obedecida, tá? Enquanto que a vontade decretiva de Deus, essa daí ela vai acontecer. E ela inclui todas as coisas. Tudo que vai acontecer. Mas de alguma maneira misteriosa, nesses decretos, Deus ali, ele não viola também a nossa vontade. Aquilo que a gente faz, as decisões que a gente toma. Né? Então, como é que nós podemos lidar com essas vontades? Como é que a gente lida, por exemplo, com a vontade decretiva de Deus? Certo? Dá uma olhadinha comigo em Tiago, capítulo 4, versos de 13 a 15. Eu quero que uma pessoa abra para mim em Tiago 4, do 13 ao 15. Eu quero que outra pessoa abra para mim em Efésios, capítulo 5, verso 17. Quem pode abrir em Tiago 4, do 13 ao 15? O Abel. Quem pode abrir em Efésios 5, 17? Efésios 5, 17. O Gleison. Quem pode abrir em Deuteronômio 11, 1? Deuteronômio, ok. Irmão Josivan. Vamos lá para Tiago 4, do 13 ao 15. Abel. Pronto. O que o texto está dizendo? Acerca do que vai acontecer amanhã, você sabe? Acerca do que Deus já determinou e decretou para amanhã, você sabe? O cara está dizendo aí, eu vou lá para aquela cidade, eu vou fazer comércio, eu vou ganhar tanto, eu vou ficar tanto tempo lá. E disse, epa, meu querido, peraí. Você sabe? Você conhece? Disse, não, você devia primeiro dizer o quê? Se Deus quiser, então farei isso, farei aquilo. O problema não é fazer planos para o futuro.
O problema é não levar Deus em consideração e a vontade de Deus em consideração. Só que, como é que nós lidamos com essa vontade de Deus que nós não conhecemos? Essa vontade decretiva de Deus do amanhã. O que o texto vai dizer é o quê? Entrega ao Senhor e confia nele. Porque não há outra coisa que você possa fazer. Você faz os seus planos e submete a Deus. Senhor, o meu desejo é isso. O meu desejo é aquilo. Se for da tua vontade, Senhor, abençoe os meus planos. Se não for, me dê sabedoria para saber como lidar com as situações que virão diante de mim. Confia no Senhor, entrega nas mãos do Senhor, ora ao Senhor, pede ao Senhor. É assim que a gente lida com uma vontade que nós desconhecemos, com a vontade decretiva de Deus. É confiando nele, andando por fé nele. Agora, como é que a gente lida com a vontade revelada de Deus? A sua vontade de preceito ou de mandamento. O que diz Efésios 5,17? Primeira coisa, não sejam insensatos, não sejam tolos. Procurem o quê? Compreender qual é a vontade do Senhor. Ora, se há a vontade revelada eu não tenho acesso, então não é dessa que ele está falando. Ele está falando o quê? Da sua vontade revelada. Essa daí sim, eu posso tentar entender, conhecer, estudá-la, aprender sobre ela. E aqui, irmãos, que está o ponto principal, quando nós buscamos conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A gente precisa compreender quais são os princípios da palavra de Deus, os princípios que ele já nos revelou, o que o agrada, o que não o agrada. E isso vai nos ajudar a discernirmos, quando precisamos tomar uma decisão, qual caminho percorrer, qual caminho seguir. Ao invés de termos que correr de um lado para o outro, atrás de alguém que tem um canal direto, que vai me trazer essa mensagem direta de Deus, correndo atrás de um sonho, de uma visão, correndo atrás de lançar sortes, né? Correndo atrás destas coisas, de ter algum arrepio, né? Arrupeio, né? Como diz o meme, né? Eu preciso gastar tempo conhecendo a palavra de Deus, a vontade do Senhor. O que diz Deuteronômio 11:1? Pronto. Todos os dias guardarás seus preceitos, seus estatutos, seus mandamentos. O Senhor Jesus disse, né? Vocês me amam se vocês guardam os meus mandamentos. Como é que nós devemos reagir diante da vontade revelada de Deus? Primeiro, conhecê-la. Não dá para obedecer, não dá para guardar se a gente primeiramente não conhecer. E segundo é o quê? Agora que eu conheço, eu tenho que viver por isso. Eu tenho que obedecer ao Senhor. É assim, a única maneira como eu posso reagir corretamente diante da sua vontade que Ele me revelou. Então, na prática, como é que a gente lida com essas questões? A primeira delas é gaste tempo nos princípios de Deus. Gaste tempo conhecendo a palavra, estudando a palavra, entendendo qual é a vontade que Deus revelou, o que o agrada, o que não agrada, porque é isso que vai ajudar você a avaliar todas as outras coisas. Você está numa situação difícil, você precisa tomar uma decisão, você vai olhar, você vai passar essa situação pelo filtro da palavra de Deus. Senhor, aqui, o que é que te agrada? O que é que não te agrada? Tem algo aqui que não te agrada? Se tem, então já sei, isso não é para mim. Estou precisando, pastor, estou querendo tomar uma decisão. Apareceu um rapaz tão maravilhoso na minha vida, né? Só que eu não sei se é a vontade de Deus eu começar um relacionamento com essa pessoa ou não. É mesmo, é. Como é que é ele? É muito gente boa, uma pessoa muito educada, trabalhador, bom filho. Só tem um detalhe: não ama Jesus. Pronto, é o detalhe que faz toda a diferença, né? Não é só um detalhe, é tudo. Por quê? O que Deus revelou na sua palavra, qual a vontade do Senhor revelada na sua palavra, é que aquele que ama o Senhor só deve se casar com outra pessoa que ama o Senhor. O contrário disso é
Julgo desigual. Então, eu não tenho dúvida aí. Qual a decisão que eu tenho que tomar? Qual é a vontade de Deus? Deus já disse. Você que não quis parar para aprender ou não quis ouvir. Mas Deus já disse. Uma vez aconselhando uma jovem, ela estava nessa situação aí. Não, pastor, mas é porque e tal, e não sei o quê, e lá, né? E aí eu peguei e disse para ela assim, olha, você quer saber qual é a vontade de Deus para você com relação a esse relacionamento aí? Vou lhe dizer agora. Eu não sei se essa pessoa é a pessoa de Deus para a sua vida. O que eu sei é que hoje não é. Hoje não é. Por quê? Porque se for a pessoa de Deus para a sua vida, lá na frente, essa pessoa vai conhecer o Senhor, vai amar o Senhor, e ela vai andar com o Senhor. Não porque você está andando, mas porque ela encontrou o Senhor. Se ela vier para a igreja só porque está querendo namorar com você, não é a pessoa de Deus para a sua vida. O Senhor disse que o nosso relacionamento tem que ser no Senhor. Então pronto, a vontade de Deus para você hoje é essa. Hoje esse relacionamento não é para você. Amanhã, que 1 ano, 2, se a pessoa estiver realmente andando com o Senhor, dando bom testemunho, dando evidências realmente de uma vida transformada com Deus, aí você pode começar a considerar. Mas hoje a gente já tem a vontade do Senhor revelada clara para nós. Não faça isso. Pastor, apareceu uma oportunidade de emprego maravilhosa, uma promoção no meu trabalho. Só que tem um detalhe, né? Eu vou ter que mentir aqui, eu vou ter que aprovar um negócio acolá que não era. Mas eu não sei, pastor, é um salário que eu nunca sonhei ganhar na minha vida. Eu não sei qual é a vontade do Senhor. Você sabe, né? Você sabe qual é a vontade do Senhor. Você quer fingir que não sabe, né? Mas você sabe, porque Ele já revelou na sua palavra. Então, gaste tempo conhecendo os princípios. Quando as situações chegarem diante de você, vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil você tomar uma decisão. Eu tive que tomar uma decisão um tempo atrás, uma proposta que eu recebi. Então, eu trabalhava num lugar, um ambiente cristão, tá? Trabalhava ali, todo o meu sustento vinha dali, eu era casado já, e o Joninhas tinha, acho que ele já tinha 1 ano, tinha completado há pouco tempo, 1 ano, tá? Aí surgiu a proposta para mim. A proposta para mim é o quê? A pessoa lá que me contratava, né, que pagava o meu salário, teve um problema pessoal com outras pessoas com excelente testemunho, gente de Deus mesmo. E ele chegou para mim e disse assim, olha, é o seguinte, eu tenho uma proposta aqui para você e tal, mas para você aceitar essa proposta, você vai ter que romper com essas pessoas aí. Eu precisava entrar numa crise. E agora? Qual será a vontade de Deus para a minha vida? Eu já sabia qual era a vontade de Deus, né? Eu disse, olha, o que a Bíblia diz? Se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. Se o senhor acha que essas pessoas elas têm algum problema com o Senhor aí, o senhor deveria procurá-las, estender a destra de comunhão para elas, exortá-las, buscar reconciliação e não criar uma divisão maior ainda, né? A pessoa, não quero ouvir seus argumentos, não. Eu tenho fatos aqui, não sei o quê. Eu citava a Bíblia para a pessoa não queria ouvir, né? Então eu tinha 2 opções. Ou eu mantinha o meu conforto, eu vou continuar aqui, só eu não ter mais contato com essas pessoas, eu vou continuar aqui garantindo o meu. Ou eu seguia o que a palavra de Deus tinha revelado. Eu não vou romper comunhão com pessoas por quem Cristo morreu e que estão dando um bom testemunho, que andam com o Senhor, simplesmente por causa de dinheiro. Então o que eu fiz? Não posso aceitar essa proposta. O que aconteceu? Fui demitido. Mas, de tudo isso, eu tinha uma convicção. Eu sei que eu estou fazendo a vontade do Senhor. A vontade oculta de Deus, decretada de Deus, eu não sei qual é. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui para frente. Eu não sei qual é a porta que Ele vai abrir, qual é a que Ele vai fechar. Estou vendo que essa Ele fechou. Não sei o que Ele vai fazer, mas eu sei uma coisa. Eu sei quais são os passos que eu tenho que dar. Eu sei quais são as decisões que eu tenho que tomar, porque Deus já me mostrou. Não posso negociar nisso daqui. Então, o que vai acontecer? Não sei. Mas eu sei o que eu tenho que fazer agora. E o resto eu deixo nas mãos do Senhor. Confio nele. Dou passo de fé, aquilo que eu falei. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que acabou, em um breve período de tempo, o Senhor me trouxe para cá. Né?
Então, se eu não tivesse tomado aquela decisão lá atrás, eu nunca teria vindo para cá. A gente nunca teria dado continuidade a esse trabalho aqui. E em todos os momentos, Deus guardou, Deus supriu, Deus cuidou. Por quê? Ele é o nosso Pai, que cuida de nós, que sabe que a gente precisa, que supra as nossas necessidades. Quanto a nós, a única coisa que nos cabe, ele diz, né, aos despenseiros, só uma coisa exigida: você seja fiel, seja encontrado fiel, obedeça ao Senhor, ande pelos princípios da sua palavra. Então aqui está a segunda coisa na prática. Se você sabe qual é a vontade de Deus, obedeça. Não quero descobrir aquilo que é secreto, aquilo que não foi revelado. Não, mas eu tenho que saber o que vai acontecer amanhã, o mês que vem. Eu tenho que saber, porque senão não vou conseguir descansar, senão não vou conseguir dormir. Querido, não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que havereis de comer, quanto ao que havereis de vestir. Os pagãos aqui agem assim. Vocês não, vocês são diferentes, porque vocês conhecem o Deus que vocês seguem. Vocês sabem que Ele é Pai, que Ele cuida dos pássaros, Ele cuida dos lírios do campo, Ele cuidará de vocês também. Se você pedir um pão para Ele, Ele não vai dar uma cobra no lugar, uma pedra no lugar. Não é isso que a palavra de Deus ensina para nós? Então o que eu tenho que fazer? Obedecer ao Senhor, no que Ele me revelou. E o resto, eu não preciso descobrir, eu não preciso saber. Eu preciso apenas confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Agir com sabedoria para enfrentar os desafios. E aqui entra a terceira questão. Tá? Não confie em si mesmo. Não confie em si mesmo. Busque conselheiros. Por quê? Porque às vezes a gente não está enxergando alguma coisa. Né? Sabe aqueles momentos que você diz assim: não, mas eu botei essa chave aqui nesse lugar, e estava aqui, e quem foi que tirou? E aí de repente você pega e bota a mão no bolso e a chave estava lá naquele bolso, e diz: naquela hora eu tirei, ó, e botei aqui, né? Pois é, né? Se a gente se engana assim, imagina com relação a outras coisas, né? Quem nunca, respondendo uma prova, né, respondeu com toda a convicção do mundo essa questão, quando recebeu, estava lá, ó, errada. Mas como assim? Aí foi ler o cabeçalho de novo, aí tinha a palavrinha assim: não, né? Marque a opção que não está correta. Aí você, rapaz, ó, me enganei. Pois é, a gente se engana. A gente às vezes não está enxergando alguma coisa. Às vezes a gente toma decisões erradas exatamente por isso. Então o que a gente faz? A gente busca pessoas sábias que possam nos auxiliar. E a gente leva essas questões e diz assim: olha, eu estou pensando em tomar essa decisão aqui, eu estou achando que por aqui é melhor, o que você acha? E a pessoa então vai dar o parecer dela também. Olha, eu acho que é uma boa. Ou, mas você já parou para pensar nisso e naquilo outro? Né? Então busque conselhos, não vá só pela sua cabeça. Às vezes você está cheio de convicção e no final descobre que estava errado. Então, busque conselhos, busque conselhos. E por fim, está inseguro? Já tentei, já olhei os princípios, parece que não tem nada de errado aqui, busquei conselhos, mas mesmo assim ainda estou meio inseguro. E agora o que eu faço? Tiago, capítulo 1, verso 5. O que é que diz aí em Tiago 1, 5? Quem abrir pode ler para nós. Alguém? 1, 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Pronto. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. O Senhor, Ele tem muita sabedoria para dar. Ele não joga na cara de ninguém, né? Lá vem Ele de novo me pedir sabedoria. Não, Ele tem prazer em conceder. E às vezes, Deus nos permite passar por processos de insegurança, de dúvidas. Para quê? Para estreitar a nossa comunhão com Ele. Para que a gente esteja aos seus pés, clamando: Senhor, me dá sabedoria, porque eu não tenho muita certeza do que eu devo fazer agora. Alguém já disse, né? Se o sofrimento
te levou à oração. Se a indecisão, a dúvida te levou à oração, ela já te abençoou. Então, que nós possamos, em todo momento, buscar tomar decisões segundo a vontade revelada de Deus. Sempre observando seus princípios para a glória de Deus. Obedecendo ao nosso Senhor, que sabe o que é melhor para nós. Cuja vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Sempre que a gente toma a decisão de ir pela nossa própria cabeça e não pelo Senhor, a gente quebra a cara lá na frente. Senhor, eu sei que a tua palavra diz isso, mas sabe de uma coisa? Eu tenho uma ideia melhor. Eu acho que eu sou um pouquinho mais inteligente do que o Senhor. Acho que o Senhor não parou para observar esse detalhe aqui, né? Então, Senhor, eu vou fazer do meu jeito dessa vez. O que dá no final? Você vai quebrar a cara. Porque a vontade do Senhor é que é boa, perfeita e agradável. Vamos orar nesse momento? Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra que acabamos de ler. Ó Deus, que nós possamos fazer como Tiago nos orienta aqui. Possamos buscar sabedoria aos teus pés. Que nós possamos buscar conhecer a tua palavra, não sermos tolos, mas como Paulo nos disse lá em Efésios 5, que nós possamos buscar conhecer qual é a tua vontade, ó Deus, a fim de que a gente possa nos submeter à tua vontade, boa, perfeita e agradável, e possa colher os bons, perfeitos e agradáveis frutos da tua vontade na nossa vida. Às vezes nós vamos tomar decisões que num primeiro momento o Senhor nos parece colocar em situações de aperto, de dificuldade. Esses são os testes da nossa fé, nos levando para mais perto de Ti e nos levando a sermos conformados à imagem de Jesus que sofreu no nosso lugar, a fim de sermos encontrados fiéis pelo Senhor. Que nós tenhamos a coragem, pelo poder do Teu Espírito, de não tomarmos decisões baseadas no nosso conforto, naquilo que vai ser aparentemente melhor para nós, mas baseadas na Tua vontade. E que a gente esteja disposto a sofrer, a pagar o preço se necessário for, de fazer a Tua vontade, confiando que no final o Senhor tem sempre aquilo que é melhor para nós. Nos dá essa convicção, nos faz descansar nisso. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Nosso culto está encerrado. Não saia sem cumprimentar o seu irmão. Deus abençoe a cada um.